Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos fazer uma viagem muito especial entre a perda gestacional e a adoção. Para isso, eu convidei uma família muito especial, a Débora Neri e o Pedro Cury, que viveram aqui no Instituto uma perda gestacional e esse ano ela contraiu sobre o Oceano Atlântico em busca de concretizar uma adoção. Então, uma história muito especial. Vamos tentar fazer um paralelo entre essas duas experiências, a perda e a adoção, tentar aqui deixar uma luz sobre essas duas experiências, muito pouco abordado em nossa sociedade, e será um grande aprendizado aqui para profissionais de saúde que passarem por aqui, ouvindo a visão de quem viveu essas histórias, né? E também para futuras mães ou famílias que porventura venham viver uma perda gestacional ou o desejo de uma adoção. Então vai ser um encontro aqui muito especial, espero que vocês gostem. Ei, doutor Olá, Emerson, Boa noite, doutor Emerson. tudo bem? Que tudo Tudo bom? bom, ótimo. que bom reencontrar vocês. A gente que agradece essa oportunidade da gente trazer dois assuntos tão relevantes e tão significativos, né? Que é a perda gestacional e a adoção, que são assuntos silenciados, né? Obrigado a Exato, você e o Instituto Nascer aí por podermos contribuir, né, com esse momento, com essa semana, esses assuntos tão exato. importantes. Que bom. Então, exatamente isso que eu falei aqui na abertura, né? Assuntos silenciados, temas que são muito pouco abordados na nossa sociedade. Vocês viveram essas duas experiências na vida, né? Nos últimos anos, né? E são pessoas que vão poder dar um depoimento assim muito educativo, eu acho, né? Eu convidei alguns amigos, profissionais de saúde, né? Porque eu acho que vai ser muito importante ouvir como vocês enxergaram essas experiências e os desafios que todos nós, como cuidadores de saúde, temos também em aprender a lidar, em evoluir com os cuidados na perda gestacional, e o apoio também àqueles casais que buscam a adoção de um filho, né? Eu acredito que deve ter sido muitos desafios, não é isso? Muitos. Mas, Todos os mas dias. imagina. Ó, mas antes de entrar no tema, então eu queria que vocês falassem um pouquinho, Débora, né? No Instituto eu uso uma frase que é de culturas primitivas, que diz que o filho não nasce no dia do parto, ele nasce quando nasce o desejo de ter um filho. Quando o filho nasce no coração primeiro, ele já está ali, ele já vai vir, e ele, né? E então é muito forte isso, né? Assim, então eu queria saber quando que nasceu o desejo de ser mãe em você, o desejo de ser pai em vocês dois. Conta para mim um pouquinho, quando foi? Doutor Emerson, eu sempre acreditei que eu vim nesse mundo com instinto materno, sabe? Eu acredito muito que por ter a casa muito cheia, muitos irmãos, somos quatro aqui em casa, eu sempre fui acostumada com muvuca, com aglomeração, então eu via minha mãe tendo filho com 21 anos, a minha irmã tendo filho com 21, então eu nasci entendendo que quando eu fizesse 20 anos eu estaria casada e com 21 com os meus filhos, né, que eu ia começar a minha caminhada da maternidade. Mas aí a gente, né, foi crescendo, viu que isso é muito diferente da nossa realidade. E aí eu conheci o Pedro, foi passando o tempo, eu conheci você com 18 anos. E aí a gente já conversava desde o início que a gente. Ela falava que queria já ter cinco, desde o primeiro dia. Aí eu já assustei no primeiro momento, viu, doutor Emerson? Eu sempre imaginei a minha casa muito cheia, sabe? Eu sempre acreditei que eu vim nesse mundo para ser mãe. Eu não sabia que eu ia enfrentar tantos desafios, né? Então, esse instinto da maternidade, eu acho que veio comigo, né, por uma lógica da vivência em casa. Queria ter a casa cheia, acho que era um sentimento que a gente, desde namoro,
né, e depois casados, que a gente sempre quis. Queríamos ter uma família grande, crianças e a farra dentro de casa. Acho que era essa E desde que a aí, gente começou a namorar. e aí, encontrando minha alma gêmea, eu falei, "É agora, vai ser com ele." Ah, que bom. Demorou, né? Demoramos, né? E aí foi depois do namoro, casamos e começamos o processo, né? E a gente vai falar um A pouco nossa mais à frente. caminhada aí deu início em 2016, né? É. Mas A primeira gestação, então, foi em 2016? foi. A nossa caminhada, ela nunca foi normal, comum. A gente passou por alguns desafios, né? Logo quando a gente começou o namoro, a gente já sabia que a gente enfrentaria desafios para sermos pais, mas a gente nunca acreditou que seria tão grande, né? E aí, em 2016, eu resolvi tirar meu Mirena, meu DIU, e aí a gente falou, agora a gente vai liberar, vamos começar. Não, foi 2014, eu acho. 2014. 2014 a gente começou a tentar de forma natural. Isso, E aí em aí até 2016. 2016 a gente viu que seria uma caminhada cheia de desafios e a gente foi encaminhado para fertilização. E aí, na primeira fertilização, a gente engravidou. E foi muito legal, porque foi na primeira tentativa, a gente falou, yes, né? Vai dar certo. E aí, para nossa surpresa, a gente chegou a ver o embrião, né? A gente viu o saco gestacional, viu o embrião com o coraçãozinho batendo. Vimos o coração batendo no primeiro ultrassom. Fomos encaminhados para o obstetra. E aí, quando a gente foi fazer o morfológico, né? Aquele da translucência nucal, Segundo ultrassom. foi um baque. Foi um O baque. coração já não batia. Aí o nosso coração parou de bater junto, né, doutor Emerson? Porque a gente não tem. É engraçado que os profissionais, eu acho que o profissional da saúde, ele não tá. Eu não sei como falar isso de Preparado. forma suave. Não, Mas às vezes pode preparado para dar falar má a verdade. notícia. Preparado para dar má notícia. Que ninguém quer. Eu sei que eu e o Pedro, a gente saiu do ultrassom, a gente chegou tão feliz, a gente saiu de lá avassalado, a gente tava assim, péssimo. O meu obstetra também não sabia o que falar, falou, Débora, olha, vamos refazer daqui a 15 dias. Mas o coração já não batia. Já não Eu lembro que tava. a gente foi pro carro, nós dois, A gente chorava. e a gente ficou chorando e chorando, e abraçando, rezando. Foram 3 dias, né? Foram 3 bastante. dias muito, muito duros. Eu costumo dizer que a gente tem um emocional bem equilibrado, mas esses 3 dias foram bem Desafiadores. doloridos. E aí eu nunca fiquei parada, sabe, doutor Emerson? Eu sempre busquei recurso para Apoio. entender, para poder ver como que eu posso melhorar, sabe? Porque para mim nada é por acaso, tudo tem um motivo. E aí, por sorte, o meu terapeuta, isso foi no sábado, foi sábado, domingo e segunda. Na terça-feira, eu conversei com ele e o Pedro, tudo que eu conversava com ele, eu conversava com o Pedro também. A gente conseguiu ter um entendimento sobre a morte. Aí a gente começou uma caminhada sobre o entendimento sobre a morte, sabe? Foi aí que eu entendi que eu fui escolhida, foi aí que nós fomos escolhidos, foi aí que eu entendi que ele havia cumprido a missão dele, que, enfim, aí foi o desenrolado entendimento. Passamos a entender mais, né? Aceitar mais a perda, né? A morte. Então, o terapeuta teve um papel importante. Fundamental. Porque isso é uma coisa que você relatou e que é uma realidade mesmo. Assim, a gente escuta muitas mulheres falando com esse depoimento, assim, da dificuldade que tem o profissional de saúde de auxiliar em situações como essa. Né? Então, Eu um não sei se é porque mesmo. lida com tanta frequência, né? É muito corriqueiro dar essa notícia, ou às vezes é falta de preparo mesmo. Eu não consigo entender. É uma questão, uma falta de preparo, sim, Débora. Assim, é um assunto pouco abordado na faculdade, praticamente não se fala sobre isso. Na residência médica também aborda-se muito pouco esse tema, né? Que é o que a gente chama hoje de luto materno ou crise do nascimento. Né? Eu tive contato, para você ter uma ideia, eu formei em 2000,
Em 2000. Em 2003, eu tive um primeiro contato com o entendimento mais moderno do luto materno em 2003, fazendo um curso de urgências e emergências obstétricas, e que o último capítulo do livro era Crise do Nascimento. Como a equipe de obstetrícia, todos envolvidos com o nascimento de bebês, desde o sonografista, pediatra, anestesista, enfermeiro, como todo mundo deve se comportar, qual é a maneira de cuidar corretamente. Aquilo me impactou muito, porque eu nunca tinha lido nada a respeito disso, e aquilo me chamou muita atenção. E era um curso de urgências, tinham lá pré-eclâmpsia, tinha hemorragia, tinha parada cardíaca de mãe, tinha traumatismo automobilístico de mãe, e no último capítulo, perda gestacional. Cara, olha só, e tinha coisas incríveis, assim, até como falar, até como sentar, em que ambiente, como conversar. Isso em 2003, vai fazer quase 20 anos já, né? Daqui a 2 anos, né? Não, eu até arrepio, E porque eu lembro de tudo que eu vivi. exatamente, entendeu? Então, assim, é uma carência mesmo na nossa sociedade médica e de cuidado à saúde da mulher. Assim, você vai relatar aí um pouco dessas duas primeiras experiências, né? E aqui fica um recado assim para os colegas médicos que passarem por aqui, enfermeiras, anestesistas, ultrassonografistas, né? Leiam sobre esse assunto, se preparem mais, porque isso faz parte da nossa vida, entendeu? E não é porque isso é comum na nossa vida como cuidador que isso não seja algo que a gente tem que ter extremo cuidado, né? Porque quem está grávida, quem, né, se descobre grávida, né, o pensamento é quase sempre uma gravidez saudável, um filho em casa, né? A notícia de uma É, perda, seja ela a muito inicial, expectativa vai lá em cima, né? vai lá em cima, né? O sonho é o que vai ser, né? E uma notícia de uma perda gestacional, seja ela muito precoce ou seja ela mais tardia, é quase sempre devastadora, né? Assim, Nossa. é o que você disse. Então, é importantíssimo que esse cuidado seja feito de forma correta, do ponto de vista humano, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, né? Doutor Então, essa Emerson, carência que você falou, ela é real, tá? Ela é do nosso dia mesmo, ela é do nosso E é mais não, normal do que a gente acha, né? e impacta diretamente na vida de quem está sofrendo, quem está vivenciando, né? Exatamente. Depois que a gente Então, passa por esse momento, a gente começa a conversar e a gente vê o quanto que é normal, assim, né, ter as pessoas perderem, né, os filhos de forma prematura, né? exatamente. O abortamento, né, gestações abaixo de 12 semanas, é 20% das gestações. É Às bem vezes, normal. dependendo da idade, 25%. Então, de cada 4 amigas que engravidaram, estatisticamente, uma Uma pode ter um abortamento. Nós estamos falando de coisa que é muito comum, entendeu? Assim, comum. Que é muito corriqueira, e eu vou te falar que foi mais avassaladora a de 8 semanas do que a de 18. Pela falta de preparo nosso e de quem estava auxiliando a Mas gente. quem vivencia não tem esse preparo. Eu acho que o principal, quem tem Quem que ter estava esse auxiliando. preparo é o profissional que lida com esse, que dá a notícia, que está amparando a pessoa. Eu acho isso de extrema importância, nossa. e a primeira perda, então, foi. Conta, como é que foi o desfecho dela para a gente poder falar da segunda e depois da terceira? Não, em 2016 nós engravidamos, era um sonho enorme nosso. Então você imagina, a expectativa lá em cima. A primeira filha. Primeira filha, a gente estava muito feliz. E aí a gente teve uma queda gigantesca, né? Foi bem duro, Impactante. foi bem duro. E aí as pessoas que estão ao redor não sabem o que falar, né? Não, calma, você é nova, você é jovem. E aí a gente também não contou para muita gente, né? Para a expectativa não ser maior ainda. Bom, foi bem frustrante, né? E aí a nossa caminhada de fertilização continuou e foi tentativa atrás de tentativa e não dando certo.
Hoje eu recebo muitos relatos através do nosso vídeo que a gente divulgou. Eu recebo muitos relatos de pessoas que sofreram o que a gente sofreu e que tiveram, sabe, o desenrolar bem desagradável, divórcios, depressão, que aí eu vejo o tanto que a gente não desabou de verdade. É uma caminhada que, se você não tomar cuidado, o casal separa nessa tentativa aí, né? De tentar engravidar. E aí foram mais 3 ou 4, no total, mais 3 tentativas sem sucesso. E aí, em 2020, a gente fez a nossa fertilização, nós engravidamos, uma gravidez gemelar. E no início da pandemia, a gente estava sendo acompanhada pela clínica que a gente fez a fertilização. E quando teve o primeiro sangramento, mais uma frustração. Aí foi a segunda perda, né? A gente estava grávida de Tínhamos gêmeos. 2 embriões que foram fertilizados, né? E foram transferidos. E aí a primeira, ele saiu, a gente... Foi próximo do carnaval. Foi dia 20 de Um fevereiro. pouquinho antes do carnaval, aí teve um pequeno sangramento. Pequeno não, Teve um grande sangramento, que aí a gente foi direto pro ultrassom. A gente teve que cancelar passagem, tudo, Sim, viagem que a gente carnaval. tinha. E aí foi um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que a gente estava muito triste de um ter perdido, o outro estava com leve descolamento de placenta e a gente teve que ficar de repouso absoluto por 10 dias para repetir o ultrassom. Perna pra cima. E aí a nossa médica acompanhou a gente até dar uns 12 semanas, eu acho. Acho que foram 12. 12 semanas. Até 12 semanas. Eu sei que foram 10 dias, aí ele se restabeleceu, então foi um misto de tristeza, mas ao mesmo tempo de alívio, porque o Pietro havia ficado. Tinha um embrião que permaneceu. E aí que a gente foi procurar, que a gente caiu nas suas mãos, né? Aí nós fomos, a gente estava fertilizando em São Paulo, né? Fizemos o processo de fertilização em São Paulo, e aí fomos ser acompanhados aí por você, né, doutor Enes? No Instituto Nascer. Exato. É muito forte o que você disse e que serve aqui de atenção para os casais que, porventura, viverem perdas gestacionais e, de novo, para os profissionais de saúde. É isso mesmo, assim, uma perda gestacional pode levar a situações... falência do casal, né? Isso, exatamente, assim, né? Pode levar a quadro de ansiedade, pode levar a quadro de depressão, pode levar a separações, pode levar a situações de desarmonia profissional e tal, essas coisas. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, não é que é para amedrontar as pessoas, é para alertar, assim, é importante viver isso de uma forma dentro do possível saudável, que tenha o apoio emocional, que compreenda o que está acontecendo, que lance um olhar de respeito em algumas situações a isso, né? Como o seu terapeuta trouxe para você um olhar também de um pouco de paz, né? Aceitação. O doutor Emerson, eu falo que psicologia, psicólogo, eu acho que é para a vida. Eu acho que a gente precisa, sabe? Aperta os parafusos. Isso, então isso é muito importante. Não pode passar por uma live como essa sem falar isso. Gente, é importante viver isso e ser cuidada de forma adequada para que isso não traga traumas ou dificuldades na vida desse casal daí para diante. Um casal que vive um luto ou uma perda gestacional de forma mais harmoniosa. Frequente, né? E isso impacta na vida desse casal, né? Então, assim, é uma responsabilidade de todos nós que cuidamos de vocês, né? E dos próprios casais, né? Assim, ter uma atenção, opa, isso aqui é um momento importante, a gente viver isso aqui de forma verdadeira, né? Assim, a nossa cultura esconde isso, não se fala sobre isso. A mulher brasileira só descobre
que aborto é frequente, o dia que ela tem um aborto e ela vai conversar com a mãe teve, a tia teve, a avó teve, e quase 30% das mulheres ao redor dela tiveram alguma perda, né? Então, assim, se fala muito pouco sobre as perdas, né? Perda Então, gestacional. é muito... E Mas se me conta. quando estiver passando por esse momento difícil entre o casal, o homem, a mulher, é buscar ajuda, porque sozinho é bem mais complicado. Tanto a ajuda entre os casais e externo, né? Seja um psicólogo, terapeuta. Eu vou perguntar isso para vocês mais para frente, um pouquinho sobre a importância da rede de apoio, né? A rede de apoio, né? Então, depois dessa perda. E aí me fala, aí vocês chegaram até o instituto e a gravidez estava seguindo Normal. Normal. Saudável. E aí eu lembro perfeitamente de uma frase, eu cheguei cheia de medos, né? Aí você falou assim comigo, Débora, o medo te acompanhou até aqui, 3º mês. A partir de agora, curta sua gravidez. Deixa o medo para lá. E aquilo ali foi um pontapé inicial para eu curtir realmente o Pietro. Porque a gente estava no meio de uma pandemia, era abril. Começando a pandemia. Início de uma Em pandemia, casa. final de fevereiro, abril. Se eu não tivesse tomado cuidado de curtir essa gravidez, eu tinha entrado em parafuso, porque eu era uma pessoa hiperativa antes da pandemia, e aí de repente grávida entrou no grupo de risco, a gente teve que ficar mais quietinho, e aí o medo não me acompanhou porque teve essa frase e eu fui capaz de falar assim, olha, já que eu não vou poder trabalhar, eu lembro que eu chorei muito um período, né? Que eu tinha que ficar em casa o tempo inteiro. Aí o Pedro falou, não, vamos alugar uma casa ali em Lagoa Santa pra você ver árvore, pra você ver sol, piscina, pra você curtir. Aí eu meditei, fui viver mesmo pro Pietro. E aí a gente fez um ultrassom maravilhoso com 12 semanas. Viu tudo perfeito, colo do útero perfeito. Eu lembro direitinho. Batimento, coração. Tudo perfeito. No dia 7 de maio, a gente foi em você, viu o ultrassom. Lembro que você falava assim, como é que era o ultrassom de... Como é que era? Pra gente, vocês querem ver ele assim, de divertimento, vocês verem como é que ele tá? De entretenimento. De entretenimento. De entretenimento. Eu falei, eu quero. E aí, no dia 7 de maio, a gente viu ele, o colo do útero estava perfeito, maravilhoso. E aí, realmente, foi no dia 18 de maio, né, do dia 17 para o dia 18, que eu notei alguma coisa diferente no domingo. Eu te mandei mensagem, você falou, quero te ver amanhã. Mas não era nada muito urgente, né? Porque até eu estava muito tranquila. Muito tranquila. E aí, na madrugada, tudo aconteceu. Quantas semanas estava então, Débora, nesse dia? Eu estava com 18, eu estava entrando na 18ª semana. Estava com 18 semanas. Isso. E aí estava com 18 semanas. Pode falar. E aí você foi ao instituto e quando nós examinamos, identificamos uma dilatação. O Pietro já estava querendo, já estava para fora. O Pietro já estava na cavidade vaginal, cara. Estava metade na cavidade vaginal. Isso. Eu lembro da Dalila falando, nossa, mas você é tão calmo, mas é porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo assim. Realmente, eu acho que eu queria estar no mundo da lua. O momento da pessoa que está vivenciando a perda gestacional, ela quer sumir. Ela não quer acreditar no que estava acontecendo. E aí eu lembro que vocês me deixaram na cadeira de rodas e falaram, Débora, a gente vai para o hospital. E aí foi aquilo, né? Que o preparo para até o hospital, a gente foi mais em silêncio. Eu não fiquei esperando. Isso para mim foi muito importante. Eu já cheguei na cadeira de rodas. Você foi comigo até o quarto. Eu não fiquei. Você foi em qual carro, Débora? Qual carro? Fomos de motorista particular do Emerson. Que Uber chique, hein? Que você foi. Aí você falou, não, Débora, eu tô passando aí, a gente vai no meu carro, eu sem entender o que estava acontecendo, mas a gente vai ter que ir pro hospital, deixa sua carteirinha da Unimed já separada.
Aí eu lembro que eu perguntei pra Dalila, mas ele vai sobreviver porque tava com um batimento cardíaco, né? Ele tava Uhum. mexendo. E pra mãe é tudo que ela queria ver, né? E aí a gente foi pro hospital em silêncio, eu lembro. Eu tentava conversar, mas estava tudo muito em silêncio. Falei, vou deixar, né? Uma hora ele vai conversar comigo. Mas aí hoje eu entendo que você já estava preparando o ambiente para dar a notícia, né? E aí a gente chegou no hospital, você foi direto comigo para um quarto muito longe, onde eu não ia ouvir barulho de bebê. Já estava escrito lá, bem-vindo, Pietro. É, e aí um despreparo foi quando o Pedro, lá embaixo, não era, você estava comigo no quarto, foi quando ele assinou o termo Tá bom. do aborto, que aí ele estava ciente do que queria acontecer de aborto e de nascimento, né? Então ele já tá, mas por um lado isso foi bom porque o hospital não sabia como conduzir, né? Eu acredito. E aí ele já foi mais forte pro quarto, Já cheguei porque eu também. estava ainda no mundo da lua. Eu ainda estava querendo acreditar que não estava acontecendo comigo. É, E aí eu lembro que você ficou em silêncio, estava na penumbra, né? Não tinha ar-condicionado ligado. Eu falei, ai meu Deus, o que está acontecendo? E o ambiente ele já começou a ser preparado ali. Hoje eu vejo que aquele tanto de luz no hospital, né? Que deixa a pessoa mais acesa. Eu entendi que foi para poder acalmar, sabe? isso, isso. Para recebermos a notícia. É. Hum. E aí eu perguntei, doutor Emerson, tá tudo bem? E você falou assim, não, a gente já vai conversar. Aí eu falei, tá, eu tava tranquila. Aí chegou mais uma equipe, né, do Instituto A Nascer. enfermeira obstétrica chegou e era a que eu ia escolher mesmo. Aí eu falei, ai meu Deus, o que que ela tá fazendo aqui? Aí eu lembro que foi você de um lado fazendo carinho, ela do outro no meu braço e o Pedro atrás de você. Aí eu falei, não, não tô querendo acreditar o que que tá acontecendo, né? Aí foi aí que você me falou que até 12 semanas seria um aborto natural, Então, né? E que a partir de 22 semanas seria considerado um parto prematuro e que entre 12 e 22 22. é a crise do nascimento, né? Eu não sei como é que fala o termo, eu esqueci. É, tem um termo Como é para que é o isso. termo? Tem o termo? Não, não, é um abortamento tardio, né? É um abortamento Ah, precoce, abortamento tardio. aí eu lembro que eu não quis aceitar, que eu chorei muito. Aí eu olhei para o Pedro e falei: Você está preparado? Ele falou: Tô, porque ele já estava preparado, né? Porque ele Já sabia. assinou lá embaixo. Aí eu falei: Meu Deus, será que é só eu que não estou preparada? Aí eu lembro que foi assim um tempo para gente acalmar, para poder aceitar, né? E aí eu lembro que você ficou com a gente do início ao fim das. Deve ter Da... ficado umas 4, 5 horas. Não, mais. Foi mais. Foi até às 22 horas. Você ficou com a gente lá até às 22h30 e tudo a gente começou meio-dia. Ele pegou a gente lá no horário do almoço, uma É. hora da tarde. Ai, que história, né? Meu Deus. É, eu E lembro que eu falei para Karine, falei, não, eu sou espírita, eu não ligo para corpo, não quero ver nada, eu quero cesárea. E aí vocês dois falaram, Débora, da mesma forma que você o recebeu com muito amor e carinho, dá uma ida Deixa, digna, com deixa ele amor, ir com com carinho, com carinho também. respeito. Eu lembro que você foi bem enfático para falar assim, Débora, a gente tem, eu não sei se é evidência científica, para falar que quando você presencia, quando você sente, Vive o luto, né? quando você vive o que está acontecendo Isso. ali, o luto ele é mais sólido, né? Eu não Menos sei te impactante. falar, menos Menos impactante. impactante. uhum. Parece que a gente vivenciou ali, assim, 100% mesmo. Vivenciamos o nascimento dele, né? O momento ali que é um momento de luto, mas que ele estava nascendo. E E ao mesmo aí
acho que naquele momento a gente foi se E fortalecendo. ao mesmo tempo aquilo ali foi entrando dentro de mim, que era muito importante eu vivenciar, mesmo que eu estivesse achando tudo muito esquisito, porque a pessoa que está vivenciando, ela está numa, eu não sei te explicar, ela está numa onda de sentimento, de não sei se tem hormônio envolvido, a gente, ao mesmo tempo que a gente quer sumir do mundo, não sei, eu acho que é Deus que conduz, doutor Emerson. Que dá força pra gente. E claro, né? O profissional, porque eu vi vários relatos, principalmente depois que a gente vivenciou, de tias que me ligavam chorando. Nossa, eu não tenho foto do meu filho. Nossa, porque eu vivi isso. E aí eu vi que elas carregavam aquela dor há quantos Por não anos, ter né? visto, né, o bebê Às vezes por não ter pegado, às vezes por não ter fotografado, eu te confesso. vivido. Eu te confesso que quando tudo estava acontecendo, eu falei, gente, o que que eu tô vivendo? Que coisa maluca que é essa? Mas a gente vê a foto da mãozinha dele, a gente rezando com A ele, gente isso aí faz total pegando, diferença. beijando, eu acho que a gente se sustenta em cima daquilo. Gratidão. Débora. E imagino assim os seus sentimentos ali naquele momento. Quando eu fiz esse curso americano de urgências, e que eu tive contato com a gestão, como fazer, como cuidar adequadamente de uma mulher em luto perinatal, e lá falava sobre isso, assim, ofereça uma foto do pezinho do bebê, ofereça a pulseirinha do bebê, um chumacinho de cabelo do bebê. Eu também, como médico, fiquei muito impactado. A minha primeira reação, quando eu li isso, porque eu não fui formado dessa. A minha geração e os médicos ainda continuam sendo formados, a nossa cultura é de apagar isso. Né? Dar um sedativo, você não Pagar da vê memória. nada, apaga É o que da eu memória. queria, né? É o que talvez uma reação imediata Na hora que nossa, a gente pensa. e leva esse bebê, eu não quero ver. Não. E lá nesse olhar era justamente o contrário, que eles afirmavam que essa negação traria mais danos emocionais a longo prazo do que a mulher ser acolhida, obviamente respeitada e conversar, e explicar como eu te expliquei, isso aqui pode ser importante emocionalmente para você, fechar o seu luto, viver a tristeza daquele momento, ver não teria como hoje você querer ver uma foto se você não tivesse tirado. É. Nossa Senhora, eu Você queria poder. cesárea, doutora Emerson, eu queria estar sedada. Vocês Exatamente. me convenceram a ter um parto natural, a cortar o cordão umbilical, a fotografar, pegar. Vivenciar o parto, né? Que foi assim, Exato. foi um luto, mas nós vivenciamos o parto do nosso filho de uma forma que a gente não Exatamente. gostaria, mas foi um momento Exatamente. bem muito Não Então, é uma importante forma para a que a gente gente. esperava, né? esperava, exato. Então, é um grande recado aqui também, passa muitos colegas aqui, jovens médicos que irão assistir, né? Leiam sobre luto perinatal, façam cursos, aprendam, reflitam sobre uma maneira de viver isso de forma mais científica e mais humana, porque isso traz impacto na vida Porque desses isso não é casais. só 5 horas ali, é uma vida, é o É impacto de uma. uma vida, né, doutora Emerson? Exatamente. E aí, depois disso, vocês tiveram, obviamente, contato com pessoas que viveram perdas parecidas e de uma forma clássica ou silenciada, né? Às vezes levando esse luto mal resolvido a um período longo da vida, né? Assim, Sem dúvida. então, isso é muito importante, assim, esse relato de vocês é muito impactante, assim, a gente fica muito emocionado de ouvir, assim, sabe? Porque eu falo há muitos anos que no Brasil, né, a gente tem vivido um momento de reflexão sobre o nascimento, né? Então, o Brasil é um país onde nós estamos vivendo aí um movimento da humanização do nascimento, e há 20 anos eu falo uma frase muito dura, que é no Brasil, é, a gente não cuida muito bem dos bebês que estão nascendo vivos. Imagina dos bebês que estão nascendo sem vida, sabe? É uma frase muito dura, Hum, sabe? Se a gente está refletindo sobre humanização,
em relação ao nascimento de bebês saudáveis, imagina como nós estamos falhando com aqueles bebês, com aquelas mulheres que têm um abortamento, com pequenos detalhes desse cuidado, né? Até isso, né? Onde ficar, aonde internar, estar do lado de outras mulheres que estão ali com seus bebês, são coisas que vocês já devem ter escutado de depoimentos, né? Assim, de mulheres Nossa, que são infinitos, coisas de coisas inacreditáveis, porque como eu traumatizantes, não né? passei por isso, né? Exato, exato. Então, assim, coisas que podem causar danos emocionais o nosso cuidado médico, entendeu? O É, cuidado hospitalar médico gerando danos, às vezes, emocionais pela maneira por que uma foi vida cuidado, inteira. assim. Então, são pequenos detalhes desse cuidado que tem um impacto muito grande que para nós médicos e cuidadores de saúde são pequenos ajustes nesse cuidado e que para a família tem um impacto muito grande, né? Então, assim, É. muito emocionante ouvir você falar. Durante muitos anos na minha vida, quando eu tive contato com isso, eu trabalhava no SUS e eu trabalhava em maternidades públicas. E quando eu vivia perdas como a sua, eu fazia exatamente o que eu fiz com você. E eu era visto como o doido. Eu era visto como o maluco, que está deixando a mulher sofrer ali, vendo um bebê que ela perdeu. Ela tinha que não ver, ele tinha que ir para o necrotério, ela não tem que embrulhar, não pode Engraçado, ver e isso tal. aí é tabu, né? Isso é cultural. É, É muito maluco isso. exato. Então, assim, é uma coisa da nossa cultura, né? E da cultura de cuidado médico mesmo, entendeu? Assim, aí, com o passar dos anos, eu fui vendo isso se modificar um pouco, assim, mas muito pouquinho ainda. Muitas pessoas em cidades do interior, longe, né, aqui de Belo Horizonte, vão ouvir isso aqui e vão se identificar. Poxa, foi assim que aconteceu comigo. Foi muito triste, eu não tive orientação, eu fiquei exposta a um momento de fragilidade emocional, sem apoio emocional, sem O doutor um Emerson, o cuidado, que né? eu ouvi de relato de gente que nasceu com neném assim, com 9 meses, com 8 meses, que teve a perda gestacional que não conseguiu carregar no colo, que não tem uma foto, o bebê já está completamente formado, ele dá para carregar no colo. Nossa, foi assim, inúmeros, inúmeros. Exato. Não. Ainda a rotina médica no Brasil é ainda quase sempre não Esconder, né? apresentar esses bebês, né? Pode ser, né? A partir do momento que conversa com o casal, como foi conversado com você, pode ter um casal ou uma mulher que não queira, tudo bem, entendeu? Assim, mas o nosso papel é oferecer e orientar e explicar como foi explicado para você. E aí te dá autonomia de tomar essa decisão. E às vezes eu já vivi situações, o marido quer, a mulher não quer, a mulher quer, o marido não quer, os dois não querem, mas a avó quer, entendeu? Eu não É, quero mas eu te fotos. falo uma coisa. Na hora, a mulher ela não tem esse poder de decisão tão grande. E eu acho que se você não tiver um cuidado para poder falar para ela o quão isso é importante, ela não vai querer vivenciar isso. Eu tentei convencer por A mais B a você e a Karine que eu não queria, que eu queria sumir, que já que eu não, né, que eu não ia ter opção ali, né, de voltar ele para dentro de mim, eu falei, agora eu também não quero ver nada. E aí foi com Não, muito aí, carinho, foi com muito jeitinho, foi na hora assim exata que tinha que acontecer. Vocês respeitaram assim tudo. Débora, você quer com analgésico? Falei, não, eu não quero com analgésico, porque eu sinto meu corpo, né? aí eu lembro que o doutor Ian chegou, ó, colocou, né, essa posição de vocês, né, para mostrar para a gente isso. E aí vocês saíram e deixaram eu e a Débora para defender É, isso. foi assim, É, foi muito devagarzinho, foi muito calmo. E hoje eu entendo que foi tudo muito calmo, muito. Eu me senti carregada por Deus nesse período. Eu me senti carregada mesmo. Em momento, a hora que eu chorei foi porque eu não queria aceitar. Mas o tempo inteiro eu me senti carregada no colo por Deus.
Até na hora das fotos, que eu tava achando super estranho. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô vivendo? Eu tava aceitando a proposta, né, de carregar ele, de segurar a mãozinha dele, de vê-lo. Eu me senti carregada no colo. Eu acho que a mulher, ela não tem esse poder de decisão ali na hora, sabe? Tem que ser um preparo profissional muito grande para poder convencê-la de que aquilo ali vai ser melhor para ela e para o casal. É. Mas que foi E, uma decisão nossa, né? Você deixou É, muito exato, claro assim, ó, essa é o ajudou, que, né, eu indico vocês e é o que eu vejo aí como a melhor maneira. agora, Mas assim, doutor Emerson, uma pergunta. O que que passa na cabeça do profissional quando está vivenciando isso tudo? Porque na gente é um misto de sentimento, né? O que que o profissional passa na cabeça? para a gente também é um misto de sentimentos, assim, né? Na nossa especialidade, né, principalmente a obstetrícia, a gente trabalha muito com alegria, né? Esses dias eu estava com uma paciente internada no CTI e eu conversando com os colegas que vivem ali no CTI, sabe? Que especialidade incrível, né, cara? Que vive ali entre a vida e a morte o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quem está ali está assim, tá no limite e eles ali É, se dedicando, sabe assim. Só que a nossa especialidade é diferente, é muito mais saúde e alegria do que a tristeza, a perda. Por isso eu acho que a gente tem um certo despreparo para lidar com isso. Acho que precisa de se falar mais sobre isso, porque acontece, né? E então hum. para a gente é muito difícil também, assim. E é super importante conseguir se manter equilibrado, né? Porque imagina você, uma mulher inteligente, lúcida, um casal maduro, pô, no momento de sofrimento, chega para mim, doutor Emerson, eu quero fazer uma cesariana aqui e não quero ver nada, me dá um sedativo aqui, me acorda só amanhã. Assim, sabe? E respirar e falar, opa, pera um pouquinho, isso aqui Eu podia não ter vivido nada disso, né? isso aqui pode não ser o melhor caminho para ela. Isso aqui não é o melhor caminho para ela. Não é o caminho melhor para o corpo dela, para o emocional dela, para a saúde dela. Não é o melhor caminho para esse casal. Se esse casal viver isso aqui junto, isso aqui pode, ao invés vai de causar fortalecer e danos nos e fortaleceu muito. fragilizar, isso aqui, a chance de conectar isso aqui mais, fortalecer esse casal vivendo isso aqui. Então, assim, tem que ter, é o nosso papel, né? Aí precisa de ter o Doutor equilíbrio Emerson, cuidador, né? a gente achou que a gente estava tão forte que a gente achou que no outro dia o Pedro ia poder trabalhar. Ele falou, não, Débora, amanhã eu acho que eu estou preparado para trabalhar. Eu falei, não, Pedro, então você pode ir. Só que na hora que a gente saiu da maternidade, que a gente deu de cara com a realidade dura, que a gente ia no supermercado e via salada, que a gente estava comendo salada por ele, que a gente via leite, que a gente chegou no nosso banheiro, onde tudo aconteceu, onde a gente chegou na nossa cama, que aí a gente desabou. A gente viu que realmente a gente não estava preparado. No outro Exato. dia, a gente acordou, a gente só queria chorar, a gente só queria sumir. Quando que a gente ia começar a trabalhar? Para Exato. você ter ideia do tanto que a gente achou que a gente estava forte. E aí É, eu falo, a gente teve muita sorte Ter esse apoio de vocês. de ter esse acompanhamento, de ter. Não foi à toa que eu levei que nós levamos flores para você. oh, meu Não Deus. foi à toa. E me fala um pouquinho, Débora, viver esse momento de forma científica, como você viveu, de forma humana e respeitosa, é super importante, impacta a longo prazo. Mas isso é só um grande dia, né? É um dia só de tudo isso, né? Fala para mim um pouquinho, para as pessoas que vão passar por aqui, a importância da rede de apoio, do apoio depois, né? Depois que vai para casa e a vida volta e o trabalho, o apoio de outras mulheres ou grupos de apoios para as mulheres que viveram, né? Porque cientificamente também existe comprovação de que rede de apoio, né, após uma perda gestacional também é muito importante para a maturação desse luto, para que a mulher saia disso, o casal
fortalecido e conectado e não fragilizado e distanciado, né? Fala para mim um pouquinho sobre a importância da rede de apoio depois. Ô, doutor Emerson, até a gente vivenciar, a gente não sabia que existia essa rede de apoio, né? Quando a gente está vivendo, principalmente quando eu vivi nós vivemos 2016, né, no início de 2020, a gente tem a sensação que a gente está solitário, que aquilo ali é um negócio que aconteceu com a gente, que, enfim, parece uma coisa muito solitária. A gente não entende essa rede de apoio. E aí, quando foi no mesmo dia, eu acho que você saiu do hospital 10 horas da noite, eu acho que você entrou em contato com a Bel. Isso. Eu sabia que a Bel, olha como é que Deus é, né? Eu sabia que a Bel ia ser a minha doula. E eu sabia que era a Karine que eu queria. E Deus levou até a mim as pessoas que eu ia escolher, que nós íamos escolher. Eu falo eu porque eu estava frente a isso, porque eu vi minha amiga que fez com você, a Nath, e me indicou tudo. Aí, de repente, a Bel entrou em contato comigo. Eu falei, gente, Bel? Eu ainda nem entrei em contato com ela. Quem é ela? Como que ela conseguiu meu telefone? Aí ela falou, Débora, eu faço parte do grupo Coxa, né? Coxa de Retalhos. O doutor Emerson, na verdade, eu acho que ela nem falou ainda, citou o grupo. Ela falou, doutor Emerson pediu para entrar em contato com você. Doutor Emerson, que anjo. Eu não conheço a Bel fisicamente, mas Sério? ela foi um... Não conheço, você acredita? Quero conhecer para dar assim, um abraço de 5 minutos nela. E vai rolar lágrimas, porque ela não me deixou 1 minuto sem conversar. E cada palavra, a voz, o tom de voz que ela usava, ela me entendendo. Que preparo! E aí, na hora, eu consegui te agradecer. Eu não sei se você lembra. No outro dia de manhã, a gente não dormiu, né? Eu só meditava durante a madrugada. Eu te mandei uma mensagem agradecendo por tudo, que, né? Para você não se sentir responsável por nada, que eu também não estava me sentindo responsável por nada. E aí eu entendi a importância de ter um apoio. Eu ainda não entendia o que era rede de apoio. E aí a Bel me perguntou com todo carinho se eu gostaria de fazer parte de um grupo Coxa, que chama Coxa de Retalhos, que é sobre perda gestacional. Eu acho que tem que ser amplamente divulgado isso, doutor Emerson. Você entende que você não está sozinho nessa caminhada. É um grupo multidisciplinar, é fotógrafa, é psicóloga, é psiquiatra, é doula, são mães que estão passando por isso. E é todo mundo se apoiando, é todo mundo segurando na mão de todo mundo para ninguém cair. E aí eu entendi a importância de um grupo de apoio. Não, tem homens lá, sabe, que dão suporte para pais, porque o pai ele fica totalmente. Eu lembro claramente do Tiago, gratidão, Tiago, também, que ele falou assim, Débora, porque eu estava muito preocupada com o Pedro, porque ele não sentia, ele não expunha o que ele estava sentindo. Ele falou, Débora, o Pedro tem que fazer a máquina girar, ele tem que fazer a coisa caminhar. A gente está aqui dando suporte para você, mas se ele precisar também, a gente vai dar para ele. E aí eu tentava dar para ele, era um suportando o outro. A importância do grupo de apoio ali, a pessoa que está sozinha, doutor Emerson, eu não sei como é que ela dá conta. De verdade. Eu brinco que se não fosse tudo isso, eu saía do hospital, ia bater a cabeça na pedra e pular na frente do ônibus, porque não é fácil. Não é fácil. Eu te falo que o suporte que eu tive com o Pietro, que nós tivemos com o Pietro, a gente sofreu menos do que na primeira perda gestacional, que foi com 8 semanas. A gente conversa lá no grupo que a gente não compara. Um foi com 8 semanas, outro com 18 semanas, um com 32. Quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem e a gente não se compara, a gente se ampara, né? Eu não sei nem como explicar a importância de um grupo de apoio. Não, mas já ficou muito claro para todas as pessoas que passarem por aqui, que estão assistindo, assim. Então é isso que eu falei, cientificamente comprovado que a rede de apoio, o profissional que vive deve orientar, né, na saída da maternidade,
ou situações de diagnóstico de bebês com alguma trissomia, com alguma má formação. Isso faz parte da gestão do cuidado com a saúde desse casal, né? Assim, não adianta só também cuidar muito bem ali no momento do parto, né? Como você viveu. E esse casal precisa de se conectar a uma rede de apoio, porque isso quase sempre é muito fortalecedor. Então, o seu relato é perfeito, assim. É o que a ciência diz mesmo, sabe? Assim, quando você conecta com pessoas que viveram situações como a sua, você vê que não é só com você, e você vê as outras pessoas que passaram e que saíram, que estão em outra fase, né? Então, assim, esses grupos para ajudar a viver essa caminhada inicial e te fortalecer para você viver outras experiências como você, né? A gente vai falar aqui, né? Então, Ô, assim, doutor acho muito Emerson, importante. Que bom você relatar isso. eu te confesso que eu tive tanto suporte. Você me ligou no terceiro dia, você me ligou no sétimo dia, você me ligou no 15º dia. Eu acho que no 15º a gente se encontrou, não lembro. Foi. Isso. E aí, eu ainda não estava preparada, né? Assim, mas eu estava sentindo tanto suporte que eu falei, e depois que isso tudo passar, né? Será que eu vou dar conta? Só que mal eu sabia que eu estava me fortalecendo para dar conta do recado depois, porque eu tive que dar suporte, doutor Emerson, para mim, para os meus pais. Isso, olha Quem só. estava quem Estava tava próximo mesmo, estava. apoiando a nossa família era a gente. Tava Olha super só. esquisito. Eu falei, gente, que força que é essa que nós estamos tendo? Nem eu entendi. Eu vivi um mundo que eu nem eu entendi. Exato, que coisa, né? Mas imagino todos esses sentimentos aí e a sociedade que não está preparada. Vocês que tiveram um pouco mais de apoio nessa vivência, teve que ajudar a família, né? Ver se pode. Não, e uma coisa muito importante do grupo que eu achei é que a pessoa que vivencia isso, doutora Emerson, ela quer falar. Ela quer falar. E você vai falar isso para a sociedade, a pessoa quer calar. A sociedade Exato. quer calar. Ninguém quer falar. Eu mostrava a foto, doutora Emerson, todo mundo ficava assim. E aquilo ali, ninguém queria nem ouvir. Agora, a minha família, a família do Pedro, vê amor nas fotos, se sente assim. Que bom que tem essas fotos para a gente ver o Pedro, para a gente sentir o É, Pedro. exato. Que É muito lindo louco. isso, assim. Muito, muito emocionante esse seu relato, assim. E essa coisa da imagem, né, também, né, assim, eu lembro quando eu li isso pela primeira vez, foi muito impactante, sabe? E hoje eu vejo como isso Até é você, no seu importante. primeiro registro, deve ter sido impactante para você fazer, né? Assim, foi muito impactante, mas é muito bom ouvir vocês falando dessas imagens com carinho, né, assim, Nossa Senhora. porque, né, lá eu lembro quando eu estudei isso pela primeira vez, falava isso, os pais têm que estar perto dos filhos, do filho nessa hora, né, e falava também de bebês que estão internados na UTI, que são muito prematurinhos e que a, o pediatra sabe que não vai sobreviver de hoje para amanhã ou alguma coisa assim, e lá perguntavam onde os pais devem estar nesse momento. Devem estar em casa ou devem estar ao lado do bebê? Eles perguntavam isso É. para a gente, sabe? E a resposta era aonde deve estar um pai, uma mãe de uma criança ou de um adolescente, onde nós Ao lado, gostaríamos de né? estar, né? De um Do filho lado. doente, aonde? Se você tiver 80 anos e um filho de 60 anos estiver Do perdendo lado. adoecido, onde nós estaremos como pais, né? É tão lógico, né? Assim, que esse olhar também para o recém-nascido e para as perdas sejam com esse nível de carinho, de respeito, né? Assim, É. não silenciar, né? Assim, eu tive essas perdas, os nossos avós não falavam sobre isso, não contam das perdas das nossas famílias, né? E hoje em É. dia as mulheres Pra já você ver que é falando, cultural, né? eu tive É. 3 filhos, eu tive tantos filhos, esses filhos existiram,
né? Vão viver É. 60 anos, 80 anos, vão viver 18 semanas, vão viver 18 anos. Qual que é a diferença, entendeu? Assim, existiu É ali o a que a vida gente e tá. aprendeu no grupo de apoio, né? Eles Exato. falaram, eles falaram na primeira palestra, porque a gente, quando está passando por isso, a gente quer entender quanto tempo vai durar essa dor, né? E eles falam, quanto tempo dura um filho? O filho não é eterno, então o luto vai ser eterno, você vai aprender a ressignificar. E aí eu ficava assim, nossa, que aconchegante. Você pensar que aquilo que você está sentindo vai ser eterno, ninguém está mentindo para você, mas que a gente tem que aprender a ressignificar. Então aí vai depender de mim querer sair do lugar, né, também. Exato. Uma Falando em coisa sair do que lugar, pode só falar. uma informação que foi muito importante para mim foi a oportunidade de poder cortar o cordão umbilical do Pedro. E num Oh, primeiro momento eu fiquei assim, Eu não vou, eu lembro. eu não vou ter coragem e tal. E aí a Débora, vai, Pedro, corta o cordão. E aí eu cortei o cordão e isso foi bem importante para mim. Foi um momento que muito. Para você ver que o pai também é importante, o pai participar está também, né? incluído nisso, né? Sem dúvida, né? Uhum. Que E muitas das fala, vezes ele tá de lado, né? é, e muitas vezes, muitas vezes pelo Brasil afora, ele está no lado de fora, tá, Débora? Ele está do lado de fora. Você vai ouvir histórias que as mulheres vivem o que você viveu sozinha dentro de um pré-parto. É assim que acontece no Brasil, às vezes, sem a presença de uma acompanhante, o direito de uma acompanhante ainda. Imagina viver isso sem a presença do seu Tá doido. marido, né? Imagina ele viver isso com você lá e ele do lado de fora, né? Então são coisas que a gente não pode deixar que exista mais no mundo como o de É. hoje, né? Me conta o seguinte, falando em reconstrução, esse ano você Papai do viajou, céu surpreendeu. isso, você contraiu sobrevoando o Oceano Atlântico. Me conta de como surgiu o desejo, o pensamento, como nasceu o desejo da adoção em vocês. Pode falar? É, Na nossa família, a gente tem uma história. A minha mãe tem uma irmã de adoção, no processo de adoção, né? Naquela época não tinha papelada, né? Mas ela teve, então eu sempre tive contato com isso. Então eu acho que sempre foi passando para mim de geração, né? Da geração da minha mãe. E aí eu sempre tive o desejo. Quando eu comecei a namorar o Pedro, além dos 5 filhos, eu falava assim, eu queria adoção. E Meu aí, em Deus. 2016, quando a gente teve a perda, a gente começou a fazer evangelização de criança. E ali a gente começou a amadurecer a ideia da adoção, do quão é importante introduzir os nossos filhos biológicos dentro de uma realidade que às vezes é diferente da dele, para ele entender que o diferente é bonito, sabe? Então a gente sempre quis isso na nossa família, né? Só que aí a gente teve uma sugestão de falar, Débora, se você está na fertilização, foca na fertilização. Mas sempre tivemos a adoção como a gente ia ter um filho do processo de adoção, um ou dois. E aí a gente começou a focar na fertilização. E aí o Pietro veio, nasceu, eu nem falo que ele morreu, ele nasceu, ele veio para fazer a gente renascer. E eu achei que eu tivesse preparada em novembro para fazer uma nova fertilização. Um embrião maravilhoso, estava tudo perfeito e não deu certo. Foi o momento que eu fiquei assim desestabilizada emocionalmente, sem dúvida nenhuma de para falar que foi a pior vez. Eu fiz exame, são 15 dias para saber se a gente está grávida, né? Eu fiz exame no terceiro, no quinto, no sétimo, no 11º. Sabe quando você está com ansiedade a nível rápido? Uhum. Eu estava muito ansiosa. E aí eu vi que realmente eu não estava preparada ainda para dar continuidade no processo biológico. E aí deu start naquele da adoção, assim, enorme, Essa FIV foi em novembro do ano passado. novembro. Em outubro eu fui fazer minha micropigmentação. E eu falei com o moço que estava fazendo minha micropigmentação, eu falei, nossa, eu tô olhando processo de adoção na África e no Brasil. Ele falou, eu tenho uma amiga que fez processo na África, você quer o contato dela? Eu falei, quero. Só que eu estava na minha cabeça que eu ia dedicar à fertilização.
Foi aí que o contato do advogado caiu no meu colo, fiquei 2 horas com ela no telefone, e aí guardei tudo no bolso. Aí não deu certo em novembro, falei com o Pedro, a gente conversou, falei, Pedro, não estou mais preparada para fazer fertilização esses meses para frente, esse ano próximo. Eu quero dar uma desintoxicada no meu organismo e vamos amadurecer a ideia da adoção. Aí ele falou, ah, tá, vamos amadurecer a ideia. E aí eu fui no cabeleireiro, em janeiro. Ele falou, Débora, eu tenho uma amiga que adotou no Brasil, você quer o contato dela? Eu falei, quero. Fiquei 2 horas com ela no telefone, ela me deu passo a passo. Expliquei pro Pedro, né, tudo. Ele falou, Débora, junta a documentação. Na hora que a gente entrou com a documentação no Brasil, doutora Inês, a gente sentiu que a gente estava grávido, sabe? A gente comemorou a nossa gravidez ali. E aí a gente não sabia se a gravidez ia durar 5 anos, 3 anos, né? Ou 9 anos. Foi em janeiro desse ano. Fevereiro, né? Janeiro a gente conversou. Janeiro a gente juntou a documentação. A gente entrou com a documentação do processo de adoção no Brasil. Só que o processo no Brasil, ele é bem burocrático. Bem burocrático. O SNA, o Sistema Nacional de Adoção, é maravilhoso. O curso que o EGF tem é maravilhoso. Foi o que nos preparou para amadurecer mais ainda a ideia, para consolidar a ideia dentro da gente. Mas aí, em fevereiro, eu falei, vamos conversar com o advogado, que estava lá no meu bolso, né, o contato dele. O advogado é perfeito, doutor Emerson. Aí ele falou, Débora, um processo não impede. É quase um obstetra ele. Ele é o meu obstetra. Um obstetra humanizado, ele. Ele, eu considero que ele é um amor. Ele falou assim comigo, olha, Débora, no seu tempo, em momento nenhum pressionou a gente, ele só falou, olha, um processo pode ser independente do outro, e aí amadureçam essa ideia. Ele fazia muito no Malawi, só que Malawi tá lá em lockdown. E aí eu falei, então nem mesmo se a gente quisesse, não tem como entrar agora. Aí em março eu mandei mensagem para ele, e aí, tá em lockdown ainda? Ele falou, tá em lockdown. Aí em abril ele entrou em contato comigo e falou, Débora, a gente tá no outro país da África, você quer fazer uma reunião para a gente conversar a respeito? Eu falei, quero. A gente fez a reunião em abril, aí o Pedro... O pré-natal. O pré-natal. E aí o pré-natal aconteceu, o Pedro ficou assim, calma, não fecha, porque a gente viu que o processo era mais rápido do que a gente imaginava, que a gente está acostumado com 3 anos, 2 anos aqui, né, no mínimo. Ele falou, não, pode ser que... A gravidez ia ser menor do que 9 meses. Sério? Aí eu falei, putz, brega, será que esse ano ainda vou ser mãe? E aí, em maio, a gente estava preparado, a gente se sentiu preparado para fechar. E aí... Um mês nos preparando, né, para dar entrada no processo, realmente. E aí, para nossa surpresa, a nossa pituca chegou. Aí entramos no processo em maio. E aí... Foi muito, muito assim... Inesperado, Mas ele mesmo fala, ele falou, Débora, não é comum ser tão rápido assim, mas também não é comum ser tão demorado. Eu considero que quando é para ser, doutor Emerson, acontece. E aí aqui se veio para os nossos braços, hoje a gente nem percebe que ela não veio da gente. A gente só percebe que ela não veio da gente quando a gente sai na rua e todo mundo fica olhando. Que a gente fala, tem alguma coisa de estranho, né? Olha só. E aí em julho, depois de... Final de julho. 2 meses, né, que nós entramos. Foram 2 meses de gestação? 2 meses de gestação. Não sei como foi a carga hormonal aí não, doutor Emerson. Que coisa linda, gente. E aí vocês o quê? É tipo assim, vocês recebem uma ligação. Me conta, eu quero saber os detalhes. O que você estava fazendo? Onde você estava? O que você estava fazendo quando o telefone tocou? Quando o beta-HCG ficou positivo? Me conta. Quando o beta ficou positivo, eu estava no consultório e o Pedro estava jogando futebol. Eu liguei para ele e falei, Pedro, aconteceu. Olha a nossa filha. Olha a nossa filha no seu WhatsApp. Porque, na verdade, a gente tinha que ir na África para poder... fazer a prospecção para poder encontrar a criança, mas na pandemia essa prospecção ela está acontecendo à distância. Advogado, assistente social, tudo está fazendo à distância. Aí na hora que eu recebi, eu falei, gente, e agora? E agora? Eu não tô acreditando. Eu acho que aí é tipo
você recebe o beta-HCG positivo e já começa a contração do parto. É mais ou menos isso, foi? Por aí. Tipo isso. É tipo isso. É tipo isso. Tá, de você É receber muito a maluco. ligação falando que com a mensagem e tal, a ligação, e você viajar foi quanto tempo? Ó, eu recebi o 16. beta-HCG deu positivo no dia 24 de maio. 24 de maio. Foi no dia 23 de julho, a gente viajou. Nós 2 encontramos meses ela depois. 26 Foram de 2 meses. Nós encontramos com ela no dia 26. No dia 23 a gente saiu daqui. Mas aí depois, em agosto, em junho, a gente transferiu ela para uma babá e a gente tinha contato com ela diariamente. E é surreal como é que o amor cresce à distância. É mesmo. A partir daquela foto, ela já era Eram nossa fotos amiga. diárias. Eu assediava a babá todos os dias. O amor já foi criado dentro da gente. É muito louco, é muito maluco. Que loucura, que incrível. Então, A adoção. eu falo muito da ocitocina, da hora de ouro no parto, né? A importância da liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor, que é liberado ali durante o trabalho de parto. E quando o bebê sai, a mulher libera uma grande bomba de ocitocina para que ela crie vínculo afetivo, para que ela ame aquele bebê, para que ela se conecte com aquele bebê. E eu falo com as mulheres que estão se preparando para ter partos, né, que essas ondas de ocitocina também acontecem em outros momentos da nossa vida, seja momentos de amizade, de relação sexual, de afeto e tal. E eu faço esse paralelo, sabe assim, a mulher que tem uma cesariana, ela também, quando ver o filho, ela vai liberar esse hormônio, né? Não talvez em uma quantidade igual a de um parto ou de um parto natural, onde o cérebro está modulando tudo aquilo. E eu falo isso, talvez se você está sonhando em ter um filho, e se esse filho não está vindo, e você quer um bebê, e você chegar em casa do trabalho, tiver um cestinho com um bebezinho na porta da sua casa, na hora que você bater o olho nesse bebê, você vai liberar ocitocina. Então, eu tô te afirmando que você liberou altas doses de ocitocina assim que você viu essa foto. Muito provavelmente. E eu acho que ela liberou, foi na viagem. A gente teve, para chegar ao encontro dela, a gente teve que pegar um último trajeto, foi de barco. Mas e ela teve um enjoo, assim, um negócio que é de grávida. Foi ali. Sério? É muito maluco. Então, e vocês pegaram um avião, sobrevoaram o Oceano Atlântico e foram se encontrar. Em busca da nossa filha. Gente, em busca que já estava aí para vocês, né? Como eu disse lá atrás. Né? Me fala um pouquinho. Aí vocês chegam lá e ainda teve a viagem teve que prosseguir para adiante, é isso? Teve que ir de barco? A gente pegou avião, pegou barco, uma balsa e chegamos no país dela, na cidade dela. E eu imaginei que o encontro fosse ser mil maravilhas. Eu ia falar assim na babá, que ela cuida de umas 5 crianças, né? Eu falei, nossa, que tanto de princesa, que tanto de príncipe. Quem que é a minha princesa, doutora Ema? Não teve nada disso. A gente planeja, eu imagino que o parto também deve ser assim, a pessoa planeja uma coisa e de repente acontece totalmente o oposto. Eu cheguei, ela correu em cima de mim, me deu um beijo, um abraço, ficou 5 minutos sem chorar. De repente começou um choro. Um choro que eu vejo que é muito comum. Depois que a gente tem um grupo de apoio de adoção também, né? Depois que a gente começa a conversar e começa a entender que isso é muito comum, que a criança que tem a adoção, eu costumo falar que para você entrar na adoção, você tem uma resistência muito grande. Depois que você entra, acontece tudo naturalmente. Depois que está lá dentro, é tudo muito igual de todo mundo. Você vê que você está igual, é o grupo de apoio, né? É bem parecido. E todo mundo falou, Débora, a sensação que a criança quer subir. É uma descarga também de adrenalina muito grande para a criança, né? Ela começou um choro surreal que eu falei, e agora, o que eu faço? Que eu acredito que a mãe também deve fazer, né? Que ela não deve saber como reagir. Parto, né? Na hora do parto. Aí a babá falou assim comigo, é sua filha.
pega ela no colo. Eu falei, ah, é? Pá, coloquei ela no meu colo, suava. Aí me lembra a questão do. Agora que eu tô fazendo analogia, né, do O parto. paralelo. É. É. Uma É, hora de ouro. ela Foi- É, eu sei que ela suava, mas eu não tirava ela de mim. Aí eu me vinha na cabeça, ela tá terminando com o namorado, ela tá vendo que pode confiar em você. Ela tá desesperada, ela pode ver que ela tá sentindo segurança em você. Me vinha um tanto de situação que ela tava desesperada na cabeça e que eu só podia dar segurança pra ela. Depois disso, doutora Emerson, ela nunca mais me largou. Nunca Oh, mais. meu É uma coisa Deus. surreal, criou uma ligação. Tanto que para aceitar o Pedro foram 3 dias, porque ela não tinha figura masculina. Ele fazia isso com ela. Depois de 3 dias também, eles dois são enlouquecidos um com o outro. É uma coisa surreal. Que Aí a gente saiu legal. do local, né, que ela estava com a babá, e fomos pro hotel e ela no colo. E ela continuou no colo ali, Tem passou criança que dorme o 3 dia, a dias. noite toda no colo. Ela dormiu um dia inteiro. Tem criança que É dorme em 3 dias. é Uhum. É mesmo. normal, é esperado. Gente, que encontro cheio de ocitocina, né, gente? Então, Não, e primeiro teve contato, dia. olha aqui, teve contração, teve contato pele a pele, Choro. teve imprint, teve o olhar, né? Ela olhar para você, você olhar para ela, teve emoção, choro, Não, né? eu não te conto o É, maior. Primeiro dia teve. Ela pegou meu peito. Eu não estava esperando. é mesmo, Débora. Pegou, pegou. Eu Que assustei demais. coisa, gente, que coisa mais linda. Meu Deus, que emoção essa história. E aí, depois que É. vocês se encontraram, até você poder trazê-la para casa, tem que ficar um tempo lá fazendo alguma Não, aí a gente. adaptação ou não? Tipo, pega, vão embora com o filho, vai Não, embora, vai embora para casa, para a maternidade, sai da maternidade, vai para não, casa? aí tem que pegar a documentação, tem que consularizar tudo, tem que pegar o visto da criança para ela entrar no Brasil, né? Então tem um processo Um processo burocrático lá, de documentação. de 7 a Uhum. 15 dias. Mas Aí ela cada já, caso é um já caso. estava, já tinha certidão de nascimento nossa, né? Já tinha Antes a da guarda gente chegar, provisória. já tínhamos a guarda provisória com o nosso nome, certidão nossa, com, né, já o nome nosso mesmo. E aí a gente entra com a documentação no Consulado do Brasil para regularizar tudo e aí libera o passaporte pelo avião. É. Oh, meu Deus, que coisa mais linda essa história de vocês. Meu Deus do céu. E aí me conta a chegada em casa, tá? Passaram esses 15 dias, entraram no avião e vieram para casa. Como é que foi chegar dentro de casa, abrir a casa de vocês, trazendo essa Sendo criança, pais, não, a gente já era sendo, pai, né? Pai e mãe. exato, mas Sendo pais trazendo fisicamente. essa criança para dentro de casa? Me fala um pouco, como é que foi a emoção? Doutor Emerson, tudo que a gente queria era estar no nosso país e estar dentro da nossa casa. Por mais que tenha sido só 2 meses de processo, né? A gente estava bem preparado, a gente tinha preparado nossa casa toda para recebê-la, mas eu não costumo romantizar a maternidade, não é fácil. A gente está passando por um processo bem desafiador, mas ela está completamente entregue. Todas as crianças que eu tô vendo, elas são completamente entregues, elas são muito felizes lá, elas vêm com uma felicidade, com uma entrega tão louca, tão genuína, né? Que tá maravilhoso. Agora, os desafios da maternidade é o que todo mundo passa, né? Mas a Exato, né? expectativa, a gente só ficou tranquilo e calmo quando o avião pousou em São Paulo. Porque até É, aquele momento a gente estava num país que a gente não conhece, né? Com pessoas ali, não tinha quem recorrer. E aí, quando a gente pisou em São Paulo, aí a gente deu uma aliviada Outra realmente. comparação, eu acho que não existe, né? Tranquilidade nenhuma no processo da gravidez. Eu não sei, né? Outras gravidezes, mas pelo que eu passei, eu sempre tinha algum medinho, né? Eu não sei se todas as mulheres são assim. No processo da adoção é a mesma coisa. A gente sempre, cada fase, a gente vai passando. Nossa, e agora? E a próxima? E a próxima? E a próxima? A gente só fica tranquilo mesmo quando está com nossos filhos no colo, né? No braço. exato. Então, assim, vocês estão vivendo, né? Vivendo as adaptações e as transformações que os casais passam também
no período puerperal, né? Ali nas primeiras semanas e meses, né? E os desafios de ter um filho, né? Assim, É, claro que talvez com alguns desafios peculiaridades. adicionais ou particulares ou peculiaridades assim, né? E que aí também se torna muito importante, provavelmente, a rede de apoio. Quem viveu isso, falou assim, Não, ei, ô, fica tranquila, é isso aí mesmo, eu é fui numa normal. especialista de adoção, uma É psicóloga especialista em claro, adoção, para ver se essa amamentação diária era normal. Ela falou, Débora, é completamente normal, inclusive em adoção tardia. Então aí ela falou, você está confortável em dar? Eu falei, tô. Ela falou, então pode continuar, não tem problema nenhum. Isso aí é normal, ela tá refazendo com uma nova pessoa e um novo ambiente. Então, assim, diz que até com 10 anos de idade acontece. Por isso que eu acho muito importante a rede de apoio, né? E o profissional, a gente buscar o profissional correto para nos amparar em qualquer tipo de situação. Que legal. Então já tem quanto tempo que está aqui no Brasil com vocês? Vai fazer dia 26 Três agora, meses. 4 meses. Vai fazer 4 meses. Ela tem Ah, é, 3 no dia meses 26 vai fazer 4 meses. e ela É tem 2 anos mesmo. e 9, né? Vai fazer 2 anos e 10. Gente, que legal. E me fala um pouquinho aqui, né? Acho que o desafio, né? O que que você sentiu dos desafios, né, culturais, né? Porque você se aproximou de duas questões que são complexas no Brasil, né? Assim, a gente está falando de adoção, que se fala muito pouco sobre esse tema, um tema tão importante, tão valoroso, né? E a questão Da perda de, gestacional, né? da perda gestacional. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da adoção e a adoção de uma criança negra, né? Fala um pouquinho assim dos desafios culturais ou o que que você já percebeu. Nós estamos vivendo essa semana da consciência negra, né? E percebeu alguma coisa, Débora? Vocês já sentiram algo assim? Cara, como as coisas estão introjetadas na nossa cultura e a gente não faz nem ideia. E agora você talvez vai sentir coisas que vocês, Na pele. né, vocês nem, a gente nem percebiam, Tem nem né? ideia. Tem nem Não é ideia. isso? Me fala um Na pouquinho sobre isso verdade, assim. doutor Emerson, eu tenho acompanhamento psicológico há muitos anos, né? E ele sempre me preparou. Ele falou, Débora, o preconceito, ele é previsível. Você vai sofrer preconceito e a sua filha vai sofrer preconceito. Isso é Mas previsível. espera um Você tem pouquinho, que... Débora. Tá falando só por ser adoção ou por ser Os negra dois, ou né? por ser Os as duas dois, coisas? Porque se não os fosse negra e dois. fosse adoção, também, não é isso? É Também uma tem. questão, não é isso? Antes o termo era filho de criação, Uhum, filho adotivo. A gente que uhum. está mergulhado agora no processo de adoção, a gente vê que é processo de adoção. Filho é filho em qualquer lugar, doutora Inês. Ela é nossa Perfeito, que filha lindo. e nós passamos por um processo de adoção. A gente está aprendendo que, vou falar com ela só quando eu tiver com 18 anos. Não, a gente tem que empoderar ela desde nova, para ela estar na escola e falar, seu pai é adotivo. Não, eles são meus pais. É, É, filho é filho onde ele tiver. Tem muito filho biológico que está precisando ser adotado pelos pais, né? Então, o desafio é o preconceito sobre o processo de adoção então, e da nomenclatura filho adotivo. Não existe isso, né? É o preconceito pela cor. Por incrível que pareça, nós sofremos muito preconceito na África, em Gana, muito. Mas já era previsível, porque um casal que foi antes falou com a gente, falou, olha, vocês vão sofrer. Tanto na imigração, quanto no Uber. Quem que é a mãe dela? Eu falei, sou eu. Não, ela é preta e você é branca. Eu falei, eu sou a mãe dela. A gente tá no processo legal, tá tudo dentro da lei. Aí meio que calava a boca da pessoa, mas eles iam até te deixar assim, isso dói, é dolorido. Mas eu acredito que Deus dá força pra gente, né? Se a gente resolveu encarar isso, a gente precisa de passar por esse processo de desafio que é o preconceito e que eu já venho caminhando, né? Que a gente já vem trabalhando isso na nossa cabeça, que é previsível.
tanto o preconceito contra a adoção quanto a cor. E para você ter ideia, aqui em casa a gente não percebe que existe essa diferença, né? O Pedro fala assim comigo, Débora, a sensação que ela veio da gente, né? Que é de dentro da gente, eu não consigo ver essa diferença. A gente vê lá fora. O assédio é muito grande. Isso eu não sei como que vai impactar na vida dela lá na frente, tá? Mas é uma coisa que está me incomodando. A gente vai no supermercado, todo mundo quer tocar, todo mundo quer. Nossa, depois do vídeo que a gente soltou, o que eu tenho recebido, nossa, você é maravilhosa. Gente, parecendo que eu sou Madre Teresa de Calcutá, doutora Amy, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma mãe, né? Aqui você é uma filha. Eu não sei se isso lá na frente vai impactar nela, dela É. receber esse assédio muito grande. Então, assim, a gente está vivendo um passo de cada vez, mas desafio atrás de desafio. E muito importante a gente falar sobre esse tema, né, Débora, né? Muito. Então, a nossa sociedade precisa de evoluir nesse aspecto, né? Então, assim, a gente está passando por um momento de transformação da nossa sociedade em vários aspectos, né? Então, assim, nós aqui somos multiplicadores, educadores, nós recebemos crianças, a maneira que essas crianças são recebidas no mundo vai influenciar em como elas serão lá na frente, a maneira que elas são educadas. Então, aqui, por esse vídeo aqui, vão passar muitas mães, muitos pais, muitos professores, muitos profissionais de saúde. Então, por isso que eu disse que era um relato essa, né, essa live, mas que ela vai ser muito educativa, porque ela traz várias reflexões, assim, sabe? E até para a sociedade mesmo, sabe? Eu fiz uma entrevista aqui com um casal muito especial, que é o guitarrista do Jota Quest, o Marco Túlio, e a Ângela, a esposa deles. Eles têm um filho com síndrome de Down, né? Ele falou uma coisa linda, coisa de artista, sabe, assim, que é sensível, né? Ele falou assim, eu estava conversando uma vez na escola, na escola do meu filho, eu falei, não é o meu filho que precisa de estar aqui, não. Não é importante para o meu filho conviver com essas crianças, não. É o contrário, é importante para essas crianças conviverem com o Theo, conviverem com o meu filho. Achei isso tão lindo, né? Legal, Assim, então, legal. é o contrário, né, cara? Como é importante essas crianças, porque serem educadas para um olhar de harmonia, Diferente, Mais né? Assim, humanizado, com amor, diferente né? do que foi a nossa geração, né? A nossa geração. Eu sou do interior do Espírito Santo, o filho adotivo, a gente nem sabia que era adotivo. Às vezes descobria lá, depois descobriu lá que não era filho, não. Então, era uma coisa que era oculta, sabe? Um Que não era impacto oculto, dito, é. era oculto, não se falava, não Você sabe o tinha, que que a gente está aprendendo não nessa tinha caminhada, doutora Amy? fala. Que é importante a gente comemorar o Adoption Day. A gente vai escolher uma data, se é a data que ela mandou a foto ou se vai ser o primeiro encontro. Anualmente, a gente comemorar essa data não como aniversário da criança, como um aniversário da família, como se fosse um presente da família. E aí, isso, a gente que estava submersa no mundo da adoção, eu ficava assim, mas como que eu vou comemorar? Aí a pessoa falava assim, Débora, você tem que comemorar até um dia não significar isso para ela. Ela vai ter o aniversário dela, que ela vai ganhar presente, e o Adoption Day, que vocês vão comemorar anual, a família ganha presente. Para mostrar que é um presente da família, que aquilo ali uma hora não vai fazer sentido mais para ela e para. Se vai durar 5, 10 anos, não sabe. Mas é importante ela ter na cabeça dela que a adoção é normal, que é um processo comum, que ela está sendo amada igualmente. Exatamente. Isso, né? Então, a responsabilidade que todos nós temos de educar a nova geração, né? Então, eu falo que É. eu vivo, né, nos últimos 20 anos cuidando de famílias num momento tão importante e que eu falo que é a construção da nova sociedade, né? Assim, então, E nós estamos ser cuidando pioneiro aqui. nisso, você vai levar pedrada, né? Exatamente. Então, assim, é importante que os pais, os novos pais, as gestantes, quem tem filho pequeno, reflita sobre isso aqui que a Débora falou, sobre essa questão
né, do preconceito, da dificuldade de adaptação, né, essas coisas, né? Então, é um desafio, mas que toda a sociedade precisa de evoluir, né? Eu acho que a gente tem que acreditar e favorecer essa evolução, né? Eu queria que você falasse, então, Débora, algumas coisas, algumas dicas, 2, 3 dicas, para mulheres que viveram perdas gestacionais, assim. Você tem alguma coisa a dizer para elas, assim, né? Quem passar por aqui, viveu ou está vivendo, ou tem uma amiga que viveu, vai compartilhar esse vídeo. O que você falaria para essas mulheres, assim, em relação à vivência de um luto perinatal, assim? É, a, eu acredito muito que tem que buscar um grupo de apoio para entender que elas não estão sós, nós estamos juntas, uma apoiando a outra, é uma dando mão para a outra mesmo. Eu acredito muito que depende muito da gente para buscar bons profissionais para nos apoiar. Quando uma mãe perde um filho, todas as outras mães perdem também. Existem outras vias de gestação, se não só a biológica. Nós acreditamos muito na adoção e nós estamos vivenciando isso. É um fato desafiador entrar para adoção, aceitar que, né, que não vai ter sua carinha, que não vai ter... mas depois que você entra, você vê seu sorriso na criança, você vê seu jeito na criança, você vê tudo. Você busca semelhança e aparece, né? Então, existem outros meios de gestação. Eu acho que a pessoa que está passando por isso não pode perder a esperança jamais. E que filho é filho, né, doutor Emerson? Independente de onde ele estiver, De como ele veio. de como ele veio, e o que faz se tornar um ser filho é o amor, o meu psicólogo fala, a construção do amor ela é diária, né? Tanto para um biológico quanto por um filho que veio de um processo de adoção. Então, assim, acredite, é uma possibilidade, é uma via de reconstrução familiar e nós estamos aqui para apoiar quem quiser. Com o nosso vídeo, a minha intenção era tocar um coração, se tocou vários, eu estou aqui me sentindo responsável, que tem aquela frase, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu estou vendo cada mensagem, estou respondendo com muito carinho, estou atendendo ligação. E onde a gente puder levar esperança, o nosso papel está aqui, a gente está aqui. Exatamente. Então, que fica esse recado assim para todos os Pedro vai lá pegar aqui. Vai lá pegar aqui. Que passarem por perda, seja perdas precoces, o abortamento precoce antes de 12 semanas, o abortamento tardio, que foi o que você viveu lá no Instituto Nascer, ou mulheres que viverão ou viveram perdas de gestações mais avançadas, com bebês grandes, né, com bebês de 7, 8, 9 meses, né? A perda gestacional, ela faz parte da vida da nossa espécie e da vida das mulheres e das famílias, né? Então, que seja sempre bem cuidada, né? E que não seja negligenciado esse cuidado, né? Que também não seja negligenciado a investigação, né? Para que não banalize, né? Entender que é um evento, o abortamento pode ser algo natural, né? Ei, tudo bem? Dá tchau. Dá tchau lá, ó. Fala, oi, tio Emerson. Oi. Fala, oi, tio Emerson. Tudo bem? Você tá no fone. Verdade. Peraí. Não está ouvindo. Fala, pode falar. Oi, tudo bem? Dá um tchauzinho para mim, dá? Faz assim para mim. Fala, oi, tio Emerson. Oi, você é muito linda. Olha, ela falou. Fala, oi, tio Emerson. Oi, tio Emerson. Manda beijo. Oi, pessoal. Manda beijo. Manda beijo. Meu Deus. Manda que beijo. coisa mais linda. Isso aqui é uma alegria na nossa vida. Eu acho que o desafio ele tá aí para a gente ser enfrentado, independente
do que acontecer, a gente tem que encarar de frente, a gente tem que entender que algum propósito isso tudo tem, né? A gente buscar sempre evoluir e buscar contar com bons profissionais. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que isso fez toda a diferença na nossa trajetória. Que bom, muito bom. Ó, foi muito bom receber vocês aqui, conversar com vocês. Queria agradecer muito assim esse depoimento dessa história, porque ela traz muitos aprendizados assim. A visão de quem viveu como vocês, vê uma perda e um cuidado clássico num abortamento, viveu uma perda e um cuidado mais humanizado, mais científico, numa perda mais tardia, e o caminho da adoção, essa história linda que você contou, né, de reconstrução aí desse desejo, desse sonho, né, e que vocês tenham uma família linda, saudável e que venham Obrigada. mais bebês por aí, tá bom? Sim, obrigada. Gratidão, doutora Emerson. Gratidão. Obrigado, doutora Emerson. Parabéns para vocês, dá um beijo na Kiss aí, tá bom?